Meu nome é Camila. Tenho 42 anos e moro em um condomínio de alto padrão nos arredores de São Paulo com meu marido Bruno. No papel, sou apenas uma dona de casa em tempo integral. O que pouca gente sabe é que, por trás dessa fachada tranquila, sou a CEO de uma distribuidora de equipamentos médicos que fatura milhões de reais todos os anos. Meu prolabore gira em torno de 70 mil reais por mês, mas o Bruno nunca teve a menor pista. Nós nos conhecemos em um churrasco de amigos quando eu tinha acabado de fazer 30 anos. Naquela época, o Bruno era um homem carinhoso, atencioso e com uma lábia encantadora. Ele notava cada detalhe, como o jeito que eu segurava a xícara de café ou como meus olhos brilhavam quando tocava minha música favorita do Caetano Veloso. Eu costumava pensar que, se pudesse passar a vida com alguém assim, seria a maior bênção do mundo. Nos casamos após quase 1 ano de namoro. No começo, eu realmente acreditava ter escolhido a pessoa certa, mas essa felicidade, que parecia eterna, começou a desbotar quando o Bruno mostrou quem realmente era. Ele passou a dar desculpas para não mudar de emprego, mesmo que o salário dele mal cobrisse as despesas básicas. Quando eu sugeria algo gentilmente, ele me cortava, às vezes até dizendo: "Não tente me fazer viver sob os seus padrões. Eu não sou seu funcionário." Tentei conversar com ele muitas vezes. Mesmo quando minha empresa abriu uma vaga no departamento administrativo, um cargo que exigia apenas habilidades básicas e uma postura profissional, com um salário que era mais do que o dobro do que o Bruno ganhava, eu tentei ajudá-lo. Cheguei a falar pessoalmente com a gerente de RH para reservar a vaga para ele. Mas, quando toquei no assunto, o Bruno franziu a testa e disse: "Você me acha um inútil, né? Preciso que minha mulher me arranje emprego. Não se meta na minha vida." Fiquei sem chão. Não conseguia entender como alguém que um dia disse que me amava tão profundamente podia agora encarar um conselho sincero como um insulto. A teimosia dele me deixava perplexa. Mas mesmo sendo humilhada, continuei tentando aguentar. Pensava que, enquanto eu ganhasse dinheiro suficiente para manter nossa vida estável, tudo daria certo. Todo mês, eu depositava regularmente 7 mil reais na conta do Bruno como uma ajuda de custo. Ele torrava tudo em menos de 2 semanas e depois me mandava mensagens reclamando do preço da carne, da gasolina, de como a vida estava estressante. Eu ficava calada. Não porque não soubesse que ele gastava o dinheiro com futilidades como coleções de tênis caros ou créditos em jogos online, mas porque estava exausta demais para discutir. Aquele valor não fazia falta no meu orçamento, mas o que me machucava não era o dinheiro, era a indiferença crescente dele. Ele nunca perguntou se eu estava cansada após um longo dia, nunca notou quando eu passava a noite em claro, respondendo e-mails, ou quando precisava voar para 2 capitais diferentes na mesma semana. Aos olhos do Bruno, eu era apenas uma mulher vivendo do dinheiro que ele provia, e ele era o herói que trabalhava duro para manter aquele lar unido. Lembro de uma vez que minha mãe, Dona Francisca, veio em casa para me ajudar a organizar as coisas enquanto eu passava a manhã toda em reuniões online. Assim que o Bruno chegou, jogou as chaves sobre a mesa e disse algo que fez minha mãe congelar. Mais uma estranha em casa de novo. Eu preciso de paz e silêncio. Eu me levantei, respirei fundo e falei com a voz embargada de raiva contida. Ela não é uma estranha. Ela veio aqui para nos ajudar, não para ser desrespeitada desse jeito. Bruno apenas deu de ombros. É assim que você vê, mas eu não. Tenho o direito de me sentir desconfortável na minha própria casa. Virei as costas, escondendo as lágrimas que começavam a cair. Aquela foi a primeira vez que senti uma rachadura no nosso casamento que não poderia ser consertada. Depois daquele dia, um silêncio estranho se instalou entre nós. Ainda vivíamos sob o mesmo teto. Jantávamos juntos. Às vezes assistíamos à mesma novela, mas tudo parecia frio e forçado. Não havia mais abraços espontâneos, nem desejos de boa noite. Apenas 2 pessoas vivendo lado a lado, como se o laço entre nós tivesse secado e virado rotina. Bruno tornou-se cada vez mais irritável. Ele brigava por coisas bobas, como uma toalha não dobrada do jeito que ele gostava, ou o controle remoto fora do lugar. Ele me culpava quando a cafeteira quebrava, mesmo sendo ele o último a usá-la. Era como se eu tivesse me tornado o bode expiatório para cada pequena frustração da vida dele.
Comecei a me sentir uma empregada na minha própria casa. Uma noite, cheguei de uma reunião tensa. Mal tinha tirado os sapatos, quando o Bruno apareceu na cozinha segurando uma camisa e esbravejou. Esta camisa nem foi passada. Você faz alguma coisa direito? Dei uma risada oca, engolindo minha raiva. Eu era a mulher que negociava contratos multimilionários com grandes hospitais, e agora estava sendo questionada se sabia usar um ferro de passar. Não disse nada. Quanto mais eu falava, mais ele distorcia minhas palavras, me culpava e destruía tudo o que eu tentava preservar. Eu estava começando a me sentir drenada. Meu corpo estava bem, mas meu espírito estava em frangalhos. Lembro de uma vez que peguei uma gripe forte com febre alta, sem conseguir sair da cama. O Bruno nem sequer me olhou. Em vez de me trazer um remédio ou perguntar como eu me sentia, ele apenas parou na porta e disse: "Vê se melhora logo. Não tenho tempo para cuidar de você." Eu não esperava muito, mas aquelas palavras foram como um balde de água gelada. Aquilo não era algo que um marido diria à esposa. Era o que um estranho diria ao ser forçado a conviver com alguém de quem não gosta. A solidão tornou-se cada vez mais esmagadora. Eu me sentia perdida na minha própria vida. Quando foi que o homem que segurou minha mão no altar, prometendo caminhar comigo, se tornou aquele que mais me feria? Comecei a ter noites de insônia, acordando no meio da madrugada me perguntando por que ainda estava ali. Por que eu, uma mulher forte e bem-sucedida que superou tantos obstáculos, estava aceitando um relacionamento tão tóxico? Não contei nada a ninguém, nem para minha mãe, que sempre me amou e protegeu como seu maior tesouro. Ela ligava sempre para saber como eu estava, mas eu sempre dizia que estava tudo bem. Não queria preocupá-la. Não queria que ninguém visse minha fraqueza. Mas eu nunca esperei que o Bruno envolvesse minha mãe nisso da pior forma possível. Num sábado à tarde, minha mãe veio nos visitar. Ela trouxe um empadão de frango, o meu favorito, e uma cesta de frutas frescas. Eu estava conversando com ela quando o Bruno entrou. Ele olhou para a cena, suspirou alto, jogou a mochila no chão e resmungou: "De novo tem gente sentada nesta casa." Minha mãe se assustou, mas manteve o sorriso, tentando ser educada. "Só passei para ver minha filha um pouquinho, Bruno. Não quero atrapalhar." Bruno deu de ombros, abriu a geladeira para pegar uma cerveja e falou como se eu nem estivesse ali. "Eu não quero jantar com gente de fora. Tem gente que não sabe respeitar limites." Fiquei estática. Naquele momento, vi minha mãe hesitar. Ela pousou o prato com cuidado, olhou para mim e disse baixinho: "Acho que já vou, filha. Volto outra hora." Acompanhei-a até a porta, com o coração apertado. Quando a porta se fechou, virei-me para o Bruno. Minha voz não segurava mais nada. "Você tem noção do quanto foi cruel agora?" Ele me olhou sem se abalar. "Só estou sendo sincero. Se você não aguenta a verdade, o problema é seu." Fiquei parada na cozinha silenciosa por muito tempo. A casa não parecia mais um lar. Tudo o que eu tinha construído parecia estar desmoronando peça por peça. Naquele momento, eu não tinha ideia de que, apenas algumas semanas depois, algo grave aconteceria e mudaria tudo. E, no meu momento mais vulnerável, o Bruno mostraria sua verdadeira face, de forma mais clara do que nunca. Não me lembro exatamente quando desmaiei, apenas que as luzes do escritório diminuíram e tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava deitada em uma cama de hospital na ala de emergência do Hospital Sírio-Libanês, com um soro no braço e a cabeça pesada. O médico disse que eu havia desmaiado devido à exaustão prolongada e que precisava de mais exames porque alguns resultados estavam alterados. Sempre fui forte, acostumada a uma vida agitada, e achei que ficaria bem após alguns dias de repouso. Mas, 2 dias depois, fui levada a uma sala privativa para ouvir o diagnóstico. "Encontramos um tumor no seu pâncreas", disse o médico, olhando diretamente para mim. "Felizmente pegamos cedo, mas você precisará começar o tratamento imediatamente. Não será fácil", ouvi a voz dele, mas o resto do mundo parecia abafado. O chão sob meus pés parecia desaparecer. Eu não tinha medo da doença. Tinha medo de enfrentá-la sozinha. Naquela noite, mandei uma mensagem curta para o Bruno, dizendo que estava no hospital e precisava conversar. Ele não respondeu. Liguei. O celular tocou e foi para a caixa postal. Nem uma única mensagem, nem uma palavra de preocupação. Comecei o tratamento sem ele ao meu lado.
As sessões de quimioterapia drenavam meu corpo. Meu paladar sumiu e meu cabelo começou a cair. Cada vez que me olhava no espelho, via uma mulher diferente. Frágil, pálida, mas com olhos que ainda queimavam de vida. Continuei lutando. Não apenas por mim, mas porque sabia que ainda havia algo que eu não tinha resolvido. Eu não podia deixar o Bruno sair da minha vida tão facilmente. Ele não merecia isso. Por 2 semanas, lutei sozinha no hospital sem ver nenhum familiar. Menti para minha mãe, dizendo que estava em uma viagem de negócios para que ela não se preocupasse. Mas então, em uma tarde de quinta-feira, o Bruno apareceu. Achei que estava sonhando. Ele parou na porta do quarto, mãos nos bolsos, olhar frio. "Você veio", eu disse baixinho, com a voz fraca pela exaustão. Ele não respondeu de imediato. Entrou, colocou uma pasta sobre a mesa de cabeceira e falou como se estivesse negociando um contrato de aluguel. Eu dei entrada no divórcio. A casa e o carro vão ficar no meu nome. Acho que é justo. Quanto a você, nem sei por quanto tempo ainda vai estar por aqui. Olhei para ele, atordoada. Algo dentro de mim se despedaçou. Não porque ele estava me abandonando, eu já esperava por isso, mas pela frieza absoluta em cada palavra. Ele não veio me ver. Ele veio reivindicar o que achava que tinha direito, como se eu fosse alguém cujo valor estivesse prestes a expirar. Pressionei os lábios, escondendo qualquer emoção. Não queria que ele me visse fraca. Assenti e disse calmamente: "Pegue o que quiser. Obrigada por vir." Bruno hesitou, talvez surpreso pela facilidade com que concordei. Ele deu de ombros, virou as costas e disse uma última coisa: "Não é como se você tivesse escolha mesmo." Quando a porta se fechou, eu não chorei. Em vez disso, um sorriso frio surgiu em meus lábios. Sussurrei para mim mesma: "Você acabou de acordar a verdadeira Camila, Bruno, e logo você vai perceber que cometeu o maior erro da sua vida." Peguei o telefone do hospital e liguei para a única pessoa na minha empresa em quem eu confiava plenamente. Ricardo, meu diretor financeiro. Ele sempre foi leal, discreto, e era quem melhor sabia o poder que eu realmente detinha. "Ricardo, preciso da sua ajuda com uma coisa", disse, com a voz estranhamente calma. Ele ficou em silêncio por um momento e respondeu: "Estou esperando por essa ligação há anos. É só dizer a palavra." Fiquei ali, naquele quarto branco, vendo a luz do sol filtrar pelas cortinas, estranhamente em paz. Talvez porque eu finalmente tivesse decidido deixar o Bruno ir, mas não do jeito que ele pensava. Ele queria me descartar no meu momento mais fraco. Tudo bem. Mas, naquele instante, percebi que eu não era quem precisava de libertação. Era ele que precisava ser libertado da vida que eu carregava nas costas, uma vida que ele nunca soube que eu construí. 3 dias depois daquela visita gelada, Ricardo veio me ver. Sem flores, sem doces, apenas uma pasta de couro contendo tudo o que eu precisava. Ele a colocou na mesa e perguntou gentilmente: "Tem certeza de que quer seguir com este plano?" Olhei diretamente para ele, com o olhar firme. "Sim, e quero que tudo comece amanhã." Ricardo entendeu. Ele era o único na empresa que sabia que eu usava o nome da minha mãe como representante legal para manter minha identidade oculta. Eu sempre quis viver com modéstia, nunca deixando o Bruno saber que eu era a pessoa por trás dos grandes contratos dos quais a empresa onde ele trabalhava dependia. Olhando para trás, talvez eu tenha sido boa demais. Na manhã seguinte, assinei uma carta curta encerrando o contrato de fornecimento entre minha empresa e a Tecnovita, onde o Bruno trabalhava na logística. Aquele contrato representava mais de 60% do faturamento da Tecnovita no último trimestre, e fui eu quem o aprovou após uma apresentação feita pelo próprio Bruno há quase 1 ano. Lembrei-me claramente de como ele estava animado, gabando-se de que, graças a ele, a empresa tinha fechado com um grande parceiro, sem nunca perceber que o grande parceiro dormia ao lado dele. A carta de rescisão foi enviada às 8 da manhã de segunda-feira. Às 3 da tarde, recebi uma ligação do CEO da Tecnovita, o Sr. Pedroso. Ele foi breve: "Estamos surpresos. Se for possível, gostaríamos de saber o motivo." Respondi com firmeza. Fui informada de que um de seus funcionários demonstrou comportamento inadequado, desrespeito com colegas e sinais de uso indevido de ativos da empresa. Como parceira majoritária, não posso tolerar isso. Houve uma pausa antes de ele perguntar:
Qual o nome desse funcionário? Respondi simplesmente: Bruno Soares. Naquela tarde, Bruno chegou em casa tarde, pálido. Ele não fazia ideia de que eu já havia contratado uma advogada particular para enviar a ele uma contraproposta de divórcio. Desta vez, com uma cláusula exigindo que ele desocupasse a casa, que estava no meu nome, em 30 dias. Aquela casa, a propósito, eu que comprei. Só incluí o nome dele para não ferir o orgulho do meu marido provedor. Bruno abriu a geladeira para pegar água sem dizer uma palavra. Então, após alguns momentos de silêncio, ele finalmente disse baixinho: fui demitido. Deixei meu livro de lado, nem um pouco surpresa. Por causa do contrato cancelado com a minha empresa? Perguntei. Ele se virou para me olhar, com os olhos cheios de descrença. Como você sabe? Caminhei lentamente até a escrivaninha, abri uma gaveta e tirei um envelope. Coloquei-o sobre a mesa e disse, com a voz tão calma que chegava a ser perturbadora: porque fui eu quem encerrou esse contrato. Eu sou a CEO da SilverMed, Bruno. A empresa que você se orgulhava de ter conquistado. A empresa que você achou que era esperto o suficiente para convencer. Bruno congelou. Ele me olhou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Continuei. Durante todos esses anos, paguei cada conta. Cobri suas dívidas no cartão de crédito. Paguei a faculdade do seu sobrinho quando seu primo passou por apertos. Eu transferia mais de R$7.000 por mês para você como mesada. Quando seu salário real nem chegava perto disso, eu fiz tudo. Porque eu acreditava em algo chamado amor. Bruno deu um passo atrás. Pegou o envelope da mesa, abriu-o com as mãos trêmulas e olhou para mim. Isso não pode ser real. Eu sorri. Papéis de divórcio, termos de divisão de bens e o horário da sua reunião com minha advogada. Você tem 30 dias para sair. E a parcela do financiamento do carro de R$4.000? Não vou mais cobrir. Ele ficou estático. O ar ficou pesado ao nosso redor, preenchido apenas pela respiração ofegante do homem que antes se achava o dono do mundo. Afastei-me, deixando-o ali com números e uma realidade brutal desmoronando sobre ele. No meu coração não havia ódio, apenas clareza. Bruno viveu tempo demais na sombra que eu criei. Agora era hora de ele sair e enfrentar o que ele tanto desprezou. Apenas 3 dias depois de Bruno receber os papéis oficiais do divórcio, o telefone do quarto do hospital tocou perto da meia-noite. Eu estava exausta da minha segunda rodada de químio, mas quando vi o nome dele na tela, soube na hora que o pânico havia começado. Camila, por favor, me ouve. A voz dele estava instável, crua, como se estivesse chorando. Não disse nada. Do outro lado estava um homem em queda livre. E eu, aquela que ele um dia deixou para trás, era agora a única tábua de salvação a qual ele tentava desesperadamente se agarrar. Eu errei. Errei muito. Fui estúpido. Achei que você fosse só uma mulher dependente. Mas agora eu sei. Você era quem segurava tudo. Você era a razão da minha vida não desmoronar. Coloquei o telefone no viva-voz e fechei os olhos. Não porque estivesse comovida, mas porque queria ouvir cada palavra desesperada, algo que eu um dia desejei quando estava deitada naquela cama, enfrentando a doença sozinha. Bruno continuou. Perdi tudo. A casa vai para leilão porque não consigo pagar. A empresa não só me demitiu, eles colocaram uma advertência formal no meu arquivo. Ninguém mais vai me contratar. Camila, por favor, me dá outra chance. Abri os olhos, observando o brilho suave da luz noturna. Fria e calma, eu falei. Uma chance? Você teve uma década inteira para me respeitar, para amar, compartilhar, entender. E você escolheu não fazer isso. Agora que tudo o que você tinha sumiu, agora você percebe o meu valor? Tarde demais, Bruno. Eu sei que você está com raiva, mas fomos felizes um dia. Por favor, lembre-se desses tempos. Eu te imploro. Sorri levemente. Bruno, você se lembra do nome Alice? O outro lado da linha ficou em silêncio de repente. Pude ouvir sua respiração travar. Como? Como você descobriu sobre ela? Falei cada palavra afiada como uma lâmina. O CEO da Tecnovita me ligou para pedir desculpas e acabou mencionando que investigaram discretamente uma denúncia interna. Parece que você tinha um relacionamento pessoal com a nova estagiária, Alice Moraes, 24 anos, filha do diretor da filial de Campinas.
Devo entrar em detalhes sobre aquelas horas extras tarde da noite? Bruno começou a gaguejar. Não, não é o que você pensa. Não foi assim. Você tem razão, eu disse. Foi pior do que eu pensava. Desliguei, sem mais uma palavra. Bloqueei o número dele na hora. Também mandei um e-mail para minha advogada solicitando uma cláusula de restrição de contato durante o processo e comecei a preparar uma ação por danos morais. Na manhã seguinte, minha advogada, Dr. Beatriz, veio ao hospital. Ela me mostrou uma pilha de capturas de tela de conversas entre Bruno e Alice, mensagens picantes, encontros em hotéis, até selfies tiradas no escritório da Tecnovita, todas com data e localização. Eu não fiquei chocada, apenas senti alívio. Cada suspeita que eu ignorei agora tinha um nome. Enviei uma demanda formal de R$400 mil por danos morais, disse Beatriz. Ele provavelmente vai contestar, mas com essas evidências, o tribunal estará do seu lado. Assenti, não porque precisasse do dinheiro, mas porque precisava que minha dignidade fosse restaurada. Uma semana depois, recebi alta temporária para monitoramento em casa. Durante esse tempo, Bruno tentou contato por e-mail, redes sociais e até apareceu na sede da minha empresa, sem saber que a segurança já tinha ordens de não deixá-lo chegar perto. Cada tentativa de me reconquistar apenas confirmava uma coisa: Bruno não me amava. Ele apenas não sabia como viver sem mim. Comecei a reescrever meus planos financeiros, desta vez sem a categoria despesas do marido. Também aprovei o Ricardo para contratar um novo diretor de operações para que eu pudesse desacelerar e finalmente ter paz. E quando parei na varanda da minha nova casa, a que comprei depois de deixar para trás a antiga, cheia de memórias e dor, fechei os olhos e senti a brisa fresca de Ilhabela batendo no meu rosto e no meu cabelo curto, que começava a crescer após o tratamento. Eu não precisava de um homem para me sentir digna. Precisava apenas de mim mesma, forte, lúcida e nunca mais deixando ninguém definir a minha vida. Os boatos sobre a queda de Bruno se espalharam como fogo na comunidade empresarial. A Tecnovita cortou o contrato e a ficha de demissão dele circulou entre parceiros. Em pouco tempo, Bruno tornou-se o nome que todos queriam evitar. Sem casa para onde voltar, ele se mudou temporariamente para um quartinho nos fundos da casa de um amigo em um bairro simples de Barueri. Soube que ele vendeu o carro que antes chamava de símbolo de liberdade para pagar dívidas de cartão de crédito. Sem formação prática ou boas referências, ele teve que aceitar um emprego em um centro de distribuição no turno da noite, onde o salário mal dava para pagar o aluguel e as contas básicas. As ligações de agências de cobrança começaram a se acumular. Quanto a Alice, a estagiária, ela desapareceu das redes sociais dias após o escândalo. Beatriz me contou que a família dela preferiu abafar o caso, levando-a de volta para o interior de Minas Gerais para evitar um processo público. Para eles, foi a única forma de salvar a reputação da família. Quanto a mim, meu último tratamento terminou em uma manhã ensolarada de primavera, quando o médico olhou para mim e disse: "Seus exames mostram que você está completamente limpa." Não disse uma palavra, apenas sorri e apertei a mão dele. Foi o momento em que me senti renascer. Voltei ao trabalho após 2 meses de descanso. Mas desta vez, eu não era a mesma Camila que tentava equilibrar carreira e um casamento fracassado. Agora, eu era a Camila nos meus próprios termos, focada, calma e não mais sobrecarregada por alguém que não via o meu valor. A empresa me recebeu com uma reunião simples, mas emocionante. Todos se levantaram e aplaudiram quando entrei na sala de conferências. Ricardo sorriu e me entregou uma caneca que dizia: "Bem-vinda de volta, chefe." Nos meses seguintes, recebi vários convites para sair, mas recusei todos. Não porque tivesse fechado meu coração para sempre, mas porque sabia que ainda precisava de tempo para curar, para desfrutar de uma vida sem obrigações com quem não merece. Comprei uma casa de frente para o mar, onde posso ver o nascer do sol todas as manhãs e ouvir o som das ondas todas as noites. Não era luxuosa como a antiga, mas era o meu espaço, pacífico, íntegro e onde ninguém entrava sem ser convidado. Em um final de tarde, enquanto eu preparava um chá na cozinha, o Ricardo passou por lá. Sentamos na varanda vendo o reflexo dourado do sol na água. "Já pensou em se casar de novo?" ele perguntou, meio brincando.
Olhei para ele e sorri suavemente. Não agora, talvez algum dia. Mas por enquanto, estou feliz assim. Ele assentiu, sem dizer mais nada. A brisa trazia o cheiro de maresia e mato úmido. E naquele momento, eu soube que não tinha apenas vencido o Bruno ou a doença. Eu tinha vencido o medo que me manteve calada por tanto tempo. No final, eu me tornei a autora do capítulo final da minha própria história. Com a minha jornada, aprendi que a resiliência não vem de momentos de força, mas das vezes em que nos levantamos após sermos empurradas para o abismo. Eu já entreguei meu coração a quem não merecia e me sacrifiquei em silêncio. Mas agora vivo por mim, sem tentar agradar a ninguém. A verdadeira felicidade começou no momento em que escolhi o meu respeito próprio acima de qualquer outra coisa. O que você achou da jornada da Camila e da sua decisão firme? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias reais impactantes e inspiradoras sobre superação.